Olá! A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem, meus amados, há uns dias atrás, esse canal anunciou a presença de um amigo e pastor. Enfim, como prometido, iremos sair da nossa maneira de trazer a palavra de Deus, cujo projeto inicial seria sempre deixar nossos recados através de animações. Hoje não teremos animações, além da qual voz fala nesse momento, e sim de um homem usado pelo Espírito Santo do Senhor. Espero de toda a minha alma que Deus fale ainda mais com cada um de vocês, através da vida do pastor que se encontra aqui hoje, no canal Encontro com a Paz. Seja muito bem-vindo, pastor, e que Deus em sua infinita graça continue o abençoando hoje e para todos sempre. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Rafael, da Igreja Brasil para Cristo, na cidade de Itapeva. Estou passando aqui nesse canal abençoado para deixar uma palavra, compartilhar uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Eu não sei qual é o horário que você vai estar acompanhando, assistindo esse vídeo, mas sabe de uma coisa, você é muito especial para o Senhor e Deus tem um projeto na tua vida, tá bom? Queridos, eu quero ler aqui um texto, quero ser bem objetivo, aproveitar o tempo, você que está aí acompanhando. Quero ler aqui em Provérbios, capítulo 6, versículo 16, e quero falar sobre coisas que Deus Ele odeia, e também quero falar sobre uma coisa que o Senhor abomina, que é detestável ao Senhor. Parece um pouquinho ácido o assunto, mas é um assunto muito importante, porque é um assunto que fala sobre comunhão, E a palavra comunhão, ela tem por significado acordo, e nós vivemos num tempo onde a comunhão tem se perdido no meio da igreja, no meio das pessoas, e nós precisamos restaurar a nossa comunhão, tanto com Deus como também com o nosso próximo, tá bom, irmãos? Então, Provérbios 6,16, eu estou com a minha Bíblia aqui, diz assim, vou fazer a leitura para os irmãos. Existem 6 coisas que aborrece o Senhor, que Deus odeia, e a 7ª o Senhor abomina, o Senhor detesta, que são o quê? Os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos maldosos, os pés que se apressam em correr para fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o último item que Deus detesta, aquele que semeia contenda entre irmãos. É tão interessante esse texto, irmãos, aqui o proverbista, o sábio Salomão, ele fala de algumas coisas que o Senhor Ele odeia, e essas coisas têm tudo a ver com comunhão, ou melhor, com a falta de comunhão. É tão interessante esse texto que às vezes a gente não cuida do nosso coração. Um pouquinho antes, a gente virar algumas páginas aqui em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E se a gente não guarda o nosso coração, essas coisas que foram faladas aqui, que foram lidas, elas começam a ocupar o espaço do nosso coração e nós começamos a produzir em relação às pessoas. Olha que coisa interessante, ele falou que o Senhor, Ele odeia essas coisas. E para repetir, por exemplo, o primeiro item que ele cita são os olhos altivos, que tem a ver com a soberba. O Senhor, Ele detesta a soberba, esse sentimento de achar que nós somos melhores do que alguém, que somos superiores a alguém. O Senhor detesta esse tipo de coisa. O texto também diz que o Senhor, Ele odeia também a língua mentirosa. O próprio Jesus disse que Satanás, que o diabo, ele é o pai da mentira. A mentira, ela causa estragos terríveis, irmãos, e o Senhor odeia a mentira, o Senhor detesta a mentira, e a mentira, ela destrói a comunhão no meio da igreja, no meio de famílias, no meio das pessoas. Olha o que mais que o texto diz aqui, irmãos, que o Senhor odeia as mãos que derramam sangue inocente. É muito forte isso, porque quando a gente lê esse texto, a gente sempre pensa na morte física, A gente pensa em alguém com uma arma atirando em alguém, tirando a vida de alguém, mas quantas pessoas morreram na sua reputação, por causa de alguma coisa que alguém falou, por causa de alguma coisa que alguém semeou, embora a gente vai chegar daqui a pouco nessa parte também. Então, pessoas não morrem só no seu corpo físico, as pessoas também morrem no seu emocional, no seu psicológico, e Deus, Ele odeia esse tipo de coisa. O que mais que o texto diz? Que o Senhor odeia o coração que maquina pensamentos maldosos. Pessoas que o tempo todo ficam pensando, articulando coisas para prejudicar o seu próximo, para ter vantagem em cima do seu irmão.
Essas coisas o Senhor odeia, o Senhor também não aceita. O texto também diz que o Senhor odeia os pés que se apressam para correr, para fazer o mal. Irmãos, tem pessoas que têm uma dificuldade para fazer o bem, para ajudar alguém, para estender a mão, mas quando se trata em atrapalhar ou em prejudicar, as pessoas se apressam. Cuidado com isso. Cuidado com isso, eu falo isso para os irmãos com muita sinceridade. Todos nós somos tentados a viver esses sentimentos, mas nós precisamos fugir dessas coisas. Mais um item aqui também, o texto diz que o Senhor odeia testemunha falsa, que profere mentiras em seus depoimentos. Sabe como é terrível e triste ver alguém falando de outra pessoa, falando de alguma situação, como se estivesse vivendo ou vendo aquilo ali e não viu nada, mas por uma questão de sentimentos, por uma questão de tantas coisas, ele deixa com que essas coisas aconteçam na sua vida. Isso é terrível, irmãos, e o Senhor odeia. Mas eu chego no último item que eu queria chegar aqui com os irmãos, e esse daí o texto diz que o Senhor abomina, o Senhor detesta, é detestável aos olhos do Senhor, que é aquele que semeia contenda entre irmãos. E tudo que eu falei antes é importante, tudo que eu falei antes, a gente precisa sondar o nosso coração, observar a nossa vida, examinar o nosso coração e fugir dessas coisas. Mas esse último item é o que tem mais causado estrago no meio do povo de Deus, no meio da igreja, no meio das famílias, no meio das pessoas. Pessoas que semeiam contenda entre irmãos. Pessoas que escutam a versão de alguém, de algum fato, de algum ocorrido, e vai lá e transfere de uma outra forma, e entregam para outra pessoa coisas que não foram faladas. O chamado fake news, uma palavra do nosso tempo. A gente fala tanto sobre fake news e quantas fake news acontecem no meio do povo de Deus, no meio da igreja, no meio das famílias, e que estragam relacionamentos, que destroem famílias, que destroem casamentos, que destroem sociedades, comunhão entre irmãos, que fazem pessoas ficarem tristes, angustiadas. Querido, cuidado com isso. Nós não fomos chamados para semear contenda, nós somos chamados para sermos abençoadores, para sermos pacificadores. Jesus disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles vão ver a Deus. Você quer ver a Deus? Eu quero ver a Deus. Então nós precisamos sermos pacificadores. Nós precisamos procurar em todo o tempo trazer a paz, a união, a comunhão entre os irmãos e viver em comunhão. Eu, para completar aqui essa palavra com os irmãos, eu vou para mais um texto bíblico. A gente não vai ficar muito tempo, que é o texto de Gálatas, no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo, ele falando com essa igreja, a igreja da Galácia, com toda aquela região de igrejas que estavam ali, e ele diz uma coisa muito interessante, que as obras da carne, elas são manifestadas, elas se manifestam, e essas obras são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, e aí encaixa naquilo que eu falei com os irmãos: inimizade, porfia, pelejas, discussões. Você vê que coisa interessante que o apóstolo Paulo, ele falou de alguns pecados que a gente repudia, como prostituição, idolatria. A gente foge dessas coisas, a gente diz: eu sou crente, eu não faço essas coisas, eu sirvo a Deus, eu não faço essas coisas. Mas às vezes a inimizade, a discussão, a porfia, que é o brigar, está tão presente na nossa vida, e nós precisamos fugir dessas coisas. É por isso que o apóstolo Paulo, no mesmo texto, ele diz que nós precisamos intensificar o nosso relacionamento com o Espírito Santo, a fim de nós produzirmos frutos do Espírito, fruto do Espírito. E ele diz que o fruto do Espírito é o amor. Olha que coisa interessante. Ele diz que o fruto do Espírito é a alegria, que o fruto do Espírito é a paz, que o fruto do Espírito é a paciência, é a bondade, é a fé, e essa fé está ligada à fidelidade, à mansidão e à temperança. Então, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando esse vídeo, que veio até aqui, escuta isso, deixe que o Espírito Santo venha produzir frutos em você, dentro de você. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo nos dá dons e talentos para nós servirmos a Deus, para a gente trabalhar na obra do Senhor, mas o Espírito Santo, acima de tudo, faz a gente ter um forjamento do nosso caráter. O nosso caráter é transformado. Então o assunto é comunhão. A palavra comunhão é acordo. Eu já falei no início para os irmãos.
e nós precisamos estar em acordo uns com os outros e principalmente com o Senhor. Então vamos fugir dessas coisas que Deus odeia, vamos fugir dessas coisas que o Senhor abomina, vamos fugir dessas coisas que são manifestação da carne, para viver aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor. É um prazer estar aqui nesse canal, é um prazer estar aqui com você e que o Senhor continue te abençoando, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem com Deus. Muito bem. Sábias palavras. Deixo também minha gratidão a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui. E a você, meu amigo Rafael Donola, desejo de toda a minha alma que Deus o recompense por estar aqui com a gente. Minha eterna gratidão e seja bem-vindo aqui no canal sempre que puder. Deus abençoe você e sua casa, hoje e sempre. E que Deus em sua infinita graça abençoe a cada irmão, e que as mesmas bênçãos se estendam para todos que fazem parte de suas vidas.